Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe, terminou o jogo na Jangadeiro Band News FM aqui no YouTube, um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo desse sábado à noite. Os embalos de sábado à noite embalaram o Fortaleza, a liderança do Campeonato Brasileiro. Vitória por 2-1 para cima do Red Bull Bragantino, que faz o tricolor dormir na primeira colocação e agora dá aquela sacadinha no Botafogo, torcer pro Botafogo pelo menos empatar contra o Flamengo, que deixa o tricolor isolado ao final dessa rodada na liderança do Campeonato Brasileiro e com um jogo a menos em relação ao time carioca. Antes da gente seguir com o papo, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no Futebolês. Meu muito obrigado mesmo pela sua preferência ao nosso trabalho. Vamos lá, né? Um dos segredos do Fortaleza é que, de fato, é um time que tem um treinador que gira elenco, que confia nos jogadores. Não é um papo da boca para fora. O Vojvoda gira elenco. Fortaleza jogou na quarta-feira contra o Rosário, vai jogar o jogo de volta da Copa Sul-Americana na próxima quarta. E dos 11 titulares daquela partida lá na Argentina, apenas 3 iniciaram o jogo de hoje. O goleiro, João Ricardo, que joga todas, Pochettino e Renato Kaiser. Se você quiser forçar um pouquinho, pode citar o Pikachu, porque o Pikachu, como todo mundo lembra, entrou logo aos 3 minutos com a lesão no Marinho naquele jogo. No mais, uma equipe completamente modificada. Verdade que o Bragantino também veio com um time bem diferente daquele que perdeu para o Corinthians na terça-feira e vai jogar de novo contra o Corinthians na terça-feira. O Bragantino repetiu apenas 5 jogadores da escalação de terça-feira. Então, 2 times com configurações fora do habitual, mas indo para uma partida de Campeonato Brasileiro muito importante. E os primeiros 25 minutos de jogo do Fortaleza foram muito bons, né? Moisés teve chance, teve gol anulado, um time que pressionava a saída de bola do adversário, que usava no Renato Kaiser essa ideia de ser o cara que atrapalha o sossego do time adversário na saída de bola, e numa dessas o Kaiser consegue forçar o erro do Hurtado, lateral direito, serve o Pochettino, o Fortaleza faz 1-0 aos 25 minutos. Depois dali, o Fortaleza não jogou mais no primeiro tempo, é verdade. O Bragantino cresce, o Bragantino começa a criar chances, o João Ricardo aparece em chutes, principalmente de média distância, do Hurtado, do Lincoln, do próprio Raul, e tem nesse meio do caminho um pênalti que dá o gol de empate ao Bragantino. Então, intervalo, 1-1, volta-se do segundo tempo. O Bragantino primeiro é o time a recolocar alguns dos seus titulares, né? Coloca o Lucas Evangelista, coloca o Vitinho, deixa o time um pouco mais à frente. Mas, na real, emoção no segundo tempo passa até depois do minuto 34. Era um jogo muito amarrado. Se o primeiro tempo foi um primeiro tempo agradável de se assistir, o segundo tempo já não era tão agradável de se assistir assim. E o Bragantino cresceu com as mudanças, a entrada do Elinho, começa a ter chances de gol. E aí é nessa hora que é um tipo da vitória de time que vai brigar pela ponta até o final. Fortaleza já não jogava bem. As substituições do Vojvoda nem surtiram o efeito que se imaginava. A entrada do Breno Lopes, a entrada do Kevin, a entrada do Machuca. Ficou um time acuado que não conseguia jogar. O lance que culmina isso, talvez seja um momento que o Mosqueira toca por cobertura e o Tite evita o gol da virada do time paulista. E mesmo assim, um jogo que se encaminhava para o empate e até, ok, afinal de contas, o segundo tempo do Fortaleza foi bem abaixo do que normalmente joga. É um time que consegue ter definição. Tem jogadores que definem. E num único contra-ataque melhor organizado do segundo tempo, de Machuca para Kevin de forma inteligente para Breno Lopes se mostrando o maior acerto de contratação ao longo da temporada do Fortaleza. Deixou o tricolor na frente, deixou o tricolor na liderança do campeonato. Para você chegar a esse tipo de posição, antes de qualquer coisa, você tem que ser um pouco ousado. Fortaleza nem tinha como prioridade contratar um ponta como era o Breno Lopes, quando teve aquela mini janela ali no estadual. Mas apareceu, nas palavras do Marcelo Paes, a oportunidade de negócio. E a oportunidade como essa de trazer um jogador que pode decidir para você pontos que talvez não viessem, você não perde. E aí a premiação por essa ousadia são vitórias como essa de hoje, com o Breno Lopes decidindo. Então a comemoração ao final do jogo é muito simbólica. Eles sabem que o Fortaleza está na briga. E jogos como esse, que talvez o Fortaleza não tenha jogado para vencer, mas consegue vencer, mostram ainda mais a força de uma equipe que renasceu depois do seu pior momento da temporada, como já aconteceu diversas vezes desde que o Vojvoda chegou no Fortaleza. Desde aquela derrota contra o Cuiabá, Fortaleza só perdeu ponto pro Criciúma, um empate e perdeu um jogo pro Vasco. Só vitórias, 5 seguidas no Brasileiro e uma liderança mais do que justa pro tricolor. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui, meu muito obrigado mesmo. E fica de olho que sempre tem material exclusivo para a web por aqui.